Olá, irmãos, graça e paz. É uma alegria nós estarmos novamente juntos para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos iniciar no nosso discipulado uma nova série de estudos baseados nas parábolas de Jesus. E isso é muito interessante, porque Jesus tinha um método, né, de ensino da palavra de Deus muito peculiar, que era através de parábolas, que eram através de histórias, né, de conhecimento, né, de coisas comuns do dia a dia do povo, que tornavam mais fácil esse aprendizado das verdades contidas na palavra de Deus. Então, ele abordava diversas coisas, falando sobre histórias simples, né, como semear, como um homem que achou um tesouro, coisas que aconteciam, né, coisas que eram comuns, às vezes, ali entre o povo, e isso tornava, então, a palavra mais viva, né, e mais fácil de eles entenderem e estarem ali junto com Jesus. Antes disso, nós vamos ter um momento de oração, pedindo para que Deus possa sempre nos dar discernimento, nos dar clareza daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Hoje temos acesso a tantas coisas, ó Pai, mas principalmente, Senhor, que esse acesso à Tua Palavra possa produzir em nós, ó Pai, uma vida mais plena em Ti, uma vida de conhecimento, que nós não nos deixemos enganar, Senhor, pelas mentiras contadas a nós, Senhor, mas que nós possamos sempre conhecer a verdade através da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que nos tem dado. É o que nós te agradecemos em nome de Seu Filho amado. Amém. Amém. Nós vamos iniciar com a parábola, melhor dizendo, do semeador, né? E essa parábola, ela é muito interessante. Ela se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. E diz assim a palavra de Deus: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Dito essas palavras, nós passamos então a o que Jesus quis dizer para aquele povo sobre essa parábola, né? Sobre essa história que ele contou para eles, né? Era uma história sobre o semeador, era algo que eles tinham conhecimento, porque faziam isso ali na sua região. E então Jesus começa a explicar essa parábola para eles da seguinte forma. Ele fala o seguinte: a primeira coisa, as sementes que caíram à beira do caminho e as aves comeram, tá? Ele fala que aquilo que aconteceu, tá, é semelhante às pessoas que ouvem a palavra de Deus, né, e não a compreendem, né? A gente tem percebido nesse tempo que há diversas interpretações, às vezes,
de forma bastante errada para a palavra de Deus, né? E muitas vezes, o que acontece? Tem muitas pessoas que, quando essa palavra é proclamada, não compreendem isso. E aí, Jesus fala para o pessoal? Então, o que acontece? O inimigo vem, né, e arrebata do coração delas aquilo que é semeado, né? É como se você escuta uma palavra, não tem compreensão, só que ao invés de você procurar saber um pouco mais sobre aquilo, você fica preso em si mesmo, né? E isso acaba sendo tomado pelo inimigo, né? Que começa a colocar outras coisas na sua vista, na sua mente, e isso acaba perdendo, então, aquele impacto que essa palavra poderia gerar na sua vida, tá? A segunda semente, ela é plantada, né, ou ela é semeada e ela cai em terreno pedregoso, né? O que é o terreno pedregoso? É aquele terreno que a camada de terra é bem rasa e embaixo são muitas pedras, né? O que acontece geralmente com uma semente? A semente, quando você coloca ela na terra, você faz lá o furo, coloca a semente, cobre ela com a terra, né? Essa semente germina e aí ela tem um esforço para que a planta então saia da terra, né? Quando você tem essa camada muito superficial de terra, logo que ela germina, né? Ela já está bem na superfície, ela sai para fora. Só o que acontece? Como a raiz não é profunda, o sol vem e queima muito facilmente ela, tá? Porque ela não tem a profundidade da raiz para pegar os nutrientes que estão mais lá embaixo, né? Então, o que Jesus fala? Que essa semente se compara àquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, né? Quantas e quantas vezes nós já vimos pessoas, às vezes próximas de nós, às vezes na igreja, que vêm, recebem a palavra, aquele entusiasmo tal, e isso vai uma semana, 2 semanas, na terceira semana, na quarta semana, você começa a não ver mais a pessoa, né? Ela teve aquele impacto inicial, mas a raiz dela era bem rasinha, bem superficial, e aí começam a acontecer qualquer coisa e essa pessoa então acaba abandonando, tá? E isso acontece muito hoje também com a gente, né? A gente tem percebido pessoas que têm esse impulso inicial em estar seguindo, mas isso passa muito rapidamente e a gente acaba então percebendo, né? Muitas vezes essas pessoas, você vai percebendo ela a cada momento, a cada fase da vida dela, ela está num lugar, né? Ela vai, às vezes escuta uma palavra, tem aquele impacto inicial, mas não consegue dar prosseguimento, porque a raiz é muito rasa, né? É muito pequena. A outra, ele fala que é aquela semente semeada entre espinhos, né? Ele ouviu a palavra, né? A semente começou a sair, mas ela não tinha como se desenvolver porque ela estava cercada de espinhos. E aí ele compara aquela pessoa que recebe a palavra, começa a se desenvolver, mas as coisas que acontecem em volta dela, os problemas, as angústias, as aflições, vão tornando-se tão pesadas, né, que essa pessoa acaba abandonando. E nós também temos várias pessoas hoje nessa situação na nossa igreja, né? São pessoas que já chegam, né, ali cercadas por diversas situações, sejam familiares, sejam de doenças, sejam financeiras, e elas até começam ali a querer se desenvolver, mas como elas estão cercadas de todas essas coisas, isso acaba por sufocar esse momento, né? Essa vontade delas de estarem ali junto a Deus, junto a Jesus, e isso então acaba fazendo com que num certo momento, né, elas acabem abandonando.
E Jesus também cita a questão das pessoas, né, da semente que é lançado na terra boa, né? E aí ele fala que essa semente produz, né, a 30, a 60, a 100 vezes. E é interessante, né, porque nós somos chamados a ser, né, um solo fértil para que receba a semente, que é a palavra, né, e para que essa semente produza, né? Não há razão nenhuma, nenhum agricultor, né, eu imagino que nenhum agricultor no mundo, a hora em que está semeando, ele só vai se contentar em que a semente só saia, né? Que a planta só cresça, mas que não dê fruto nenhum. Eu gosto muito, às vezes nas manhãs de domingo, de assistir o Globo Rural. E o Globo Rural é um programa jornalístico, né, dedicado à questão do agronegócio, né, das culturas e tal. E o foco principal de tudo isso é mostrar o quê? É mostrar as melhores técnicas para que o pessoal da agricultura, pecuária e tal, tenha um rendimento maior, né? Então eles estão sempre em buscas de sementes que produzam mais, de sementes que sejam mais resistentes, né, às pragas, tudo. E se a gente fosse passar isso hoje para a nossa vida, a gente precisava disso, né? A gente precisava saber que forma que nós podemos ser boas sementes, né? Sementes que produzem mais, sementes que estão mais resistentes, né, a todas as pragas, a todas as coisas que chegam até nós, para que realmente os nossos frutos, né, fossem colhidos no tempo certo, como a palavra fala, né? E é interessante também a gente perceber que Jesus cita numa outra parte, né, a questão do joio e do trigo, que também foram semeados, que eram, né, parecidos, mas que só foram poder. Às vezes nós precisamos tomar cuidado, né, com aquilo que nós estamos semeando no nosso solo, né? Se aquele fruto é um fruto digno de ser colhido, se aquele fruto são plantas que vão dar frutos que não podem ser consumidos, e isso muitas vezes impacta a nossa vida, né? A gente tem percebido na vida da igreja, nesse tempo de dificuldades, né, mas a igreja tem estado presente, a igreja tem crescido. E a gente precisa sempre estar nos avaliando. Como que eu tenho participado do reino de Deus, né? Eu como planta, né, como semente que foi plantada ali no reino de Deus, né, os meus frutos, eles são bons, né? Eu estou produzindo muito, né? As minhas folhas, a minha raiz está danificada, está machucada, está impedindo que eu produza frutos. O que eu preciso para que eu possa produzir mais frutos e produzir, né, a 30, a 60 e a 100? E eu tenho a certeza que isso parte basicamente, né, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando você pega qualquer semeador hoje, né, qualquer pessoa que trabalha com agronegócio, ela não simplesmente coloca a semente, né, cobre e vai embora. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer um acompanhamento periódico, saber se a semente está germinando, né, ver se há a disponibilidade de água suficiente para que essa semente possa crescer, né, ver se o solo precisa de alguma correção, de algum mineral, de algum adubo, para que aquilo possa, então, produzir bem. E quando a gente começa a falar em tudo isso, de água, de adubo, de mineral, a gente está falando da nossa vida, né? Qual que é o nosso adubo, né? Qual que é a nossa água, né? Qual que é o nosso mineral, né? É a comunhão que a gente mantém, é a leitura da palavra, é a oração,
né? É nós estarmos ali sempre próximos daquilo que a igreja tem disponibilizado, mesmo que seja à distância, isso acaba nos aproximando, né? É uma palavra que às vezes eu mando para um irmão ali pelo WhatsApp. A gente sabe que hoje está mais difícil a questão da convivência com os irmãos, mas nem por isso a gente precisa abandonar, né? Muitas vezes dá para você falar ali ao vivo, pela uma chamada de WhatsApp em vídeo, né? E isso tudo faz com que essa planta então se desenvolva, que essa planta cresça e que na hora dos frutos, né, os frutos são bons e em abundância. Gostaria de deixar então esse nosso estudo da primeira parábola aí que nós vamos estar estudando, né, do semeador, que isso possa ter sido bênção na sua vida. Nós vamos estar durante esse mês estudando outras parábolas e eu tenho certeza que todos os estudos vão contribuir para que nós possamos crescer como plantas fortes, saudáveis e principalmente plantas que estão dando frutos bons e em abundância. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até uma próxima vez. Amém.